Isto é o Kids Go Time. Kids Go Time. Um só Jesus, és o único para quem eu vivo. Um só Jesus, és o único para quem eu vivo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Kids Go Time. Prontos para mais uma história muito fixe de Jesus? Então, sentem-se aí confortáveis com a vossa família e vamos a isso. Primeiro o versículo, que é o seguinte: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. É fácil, não é? Vamos fazer com gestos para ver se entra mais fácil na nossa cabeça? Então é assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Outra vez? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Muito bem. Então, os amigos de Jesus estavam muito felizes, não é? Jesus tinha ressuscitado e estava a passar um bom tempo com eles, a falar sobre o seu reino. Mas Jesus não estava sempre com eles, ia aparecendo. Uma altura apareceu numa estrada para Jerusalém, uma altura apareceu numa sala e outra vez até foi numa praia. Lembram-se da história da semana passada? Olhem, um dia apareceu a 500 pessoas. Nunca sabiam quando é que ele ia aparecer ou não. Mas foram dias maravilhosos. Estavam sempre à procura de ver, a ver se o viam, a ver se Jesus ia aparecer. Será que ia ser sempre assim? Ele ia aparecer, depois desaparecer? Mas sabem uma coisa? Jesus, antes de morrer, tinha falado com eles e disse-lhes que um dia ia voltar para junto do seu Pai. Eles ficaram tristes, mas Jesus disse-lhes: não fiquem tristes, é bom para vocês que eu volte para o meu Pai, porque quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito para ser o vosso conselheiro. Ele é o Espírito da verdade que vem do Pai e Ele vos guiará em toda a verdade. Ele é Deus e eu sou Deus. E não vão ficar sozinhos, eu vou viver dentro de vocês pelo meu Espírito para vos ajudar e ensinar. Mas um dia chegou o grande dia. Jesus disse-lhe: olha, eu vou voltar para o meu Pai. Estavam todos no monte e Jesus disse-lhes: eu vou voltar. Chegou a hora. Está na hora de eu voltar para o meu Pai. Mas não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa do meu Pai, que eu lhes falei. Sabem como João batizava as pessoas com água? Dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo que eu prometi. Como é que diz o nosso versículo? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em todo o lado. Começando em Jerusalém, depois nas cidades à volta e em Samaria e depois por todo o mundo. E sabem o que é que aconteceu? De repente, já não estavam a ver Jesus no chão. Ele começou a subir. Os pés de Jesus começaram a subir, a subir, a subir. E subiu até ao céu. Vocês conseguem imaginar isso? Eles ficaram assim de olhos em bico a olhar para cima. E Jesus subiu, subiu. Eles continuavam a olhar até que uma nuvem apareceu e o encobriu da vista deles. O Pedro e os outros continuavam a olhar para o céu, sem saber o que é que ia acontecer a seguir. E de repente surgiram 2 anjos vestidos de branco e disseram: por que é que vocês estão a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que subiu ao céu voltará outra vez um dia. Da mesma forma que vocês viram ele a subir. Os discípulos então voltaram para Jerusalém e ficaram juntos, a orar, a esperar a promessa do Espírito Santo. O que é que será que iria acontecer? Olhem, passaram alguns dias e eles ficaram sempre reunidos, a orar, a passar tempo uns com os outros, mas sempre à espera que chegasse aquela promessa do Espírito Santo que Jesus tinha feito. Então um dia estavam a orar e de repente começaram a ouvir assim o som de um vendaval. Vocês já ouviram um vento muito forte? Vento mesmo muito forte. Só que era um bocado estranho, porque as coisas à volta não mexiam.
não é? Quando o vento está muito forte, as árvores abanam, as portas batem. Mas aquilo não, ouvia-se o barulho, o som do vento muito forte. Mas nada estava a mexer. Eles ficaram assim, o que é que será que está a acontecer? Porque encheu toda a casa, começou tudo. O que é que está a acontecer? Eles ficaram um bocado assustados, sabem? Mas olha, depois, sabem o que é que aconteceu? Apareceram línguas de fogo. E essas línguas distribuíam-se por toda a sala e pousavam sobre cada um deles. Mas eles não se queimavam. O que é que será que estava a acontecer? Será que era o Espírito Santo que Jesus tinha dito? Depois começaram a falar noutras línguas. Começavam a falar coisas assim pela boca, não é? Mas não sabiam o que é que estavam a dizer. Eles só sabiam que estavam a sentir uma alegria tão grande e começavam a louvar. Dava-lhes vontade de louvar a Deus. E sabem, eles começaram a perceber que era o Espírito Santo dentro deles, porque tudo os fazia louvar e adorar a Deus. Começaram a ficar com alegria, cheios de fé e com muita coragem. E sabem o que é que eles fizeram? Saíram lá para fora, não conseguiam ficar ali, começaram a falar a toda a gente sobre Jesus. Não conseguiam ficar calados, a falar de Jesus, que Jesus tinha feito. Nessa altura, tinham vindo a Jerusalém muitas pessoas de outros países e ao ouvir aquele barulho todo, o que é que acham que as pessoas fizeram? Juntou-se uma grande multidão para ver o que é que se passava. Estavam confusos, porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Todos estavam pasmados e admirados e diziam uns aos outros: "Ui, que estranho! Esses que estão para aí a falar não são cá desta terra. Como é que nós ouvimos falar a nossa própria língua e estão a falar sobre as grandezas de Deus?" Então, olhem, o Pedro encheu-se de coragem, pôs-se de pé, levantou a voz e falou-lhes de Jesus. Disse-lhes: Jesus morreu para nos salvar. E como as pessoas tinham que decidir viver para ele. Pedro estava a contar às pessoas sobre Jesus. Estava a ser uma testemunha. As pessoas, ao ouvi-lo, começaram a dizer: "O que é que nós podemos fazer?" O Pedro respondeu: "Arrependam-se e entreguem a vida a Jesus e sejam batizados em nome de Jesus, para os vossos pecados serem perdoados. E então também vocês vão receber o Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito Santo não é só para nós que estamos aqui, também é para vocês, para os vossos filhos e a todos quanto Deus chamar." Olha, esse testemunho do Pedro foi tão poderoso que nesse dia 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Foi mesmo incrível. Aquele dia, olha, ficou para a história, para os seguidores de Jesus, não é? A partir dali, eles sabiam que Jesus, mesmo não estando com eles fisicamente, estava com o Espírito Santo com eles, dentro deles, não é? E eles estavam sempre a falar de Jesus. Tudo isto porquê? Porque receberam o Espírito Santo e passaram a ser testemunhas de Jesus. Agora vou fazer 3 perguntas para vocês responderem em família. Então, a primeira é a seguinte: quais foram as coisas que aconteceram quando o Espírito Santo veio pela primeira vez aos discípulos de Jesus? E como é que eles ficaram diferentes? Segunda pergunta: será que a promessa de Jesus foi só para os discípulos ou também é para nós agora? Terceira pergunta: será que eu já pedi a Jesus para me encher com o seu Espírito Santo? Então, falem juntos em família sobre estas coisas e depois orem juntos. Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. A história, a versão